Olá, nessa aula o assunto será os condomínios edilícios. Ao final você deverá saber alguns detalhes acerca desse tema. Condomínio edilício ou condomínio por unidades independentes é a cotitularidade dominial simultânea de duas ou mais pessoas sobre o mesmo imóvel, consistente em áreas comuns e em áreas de propriedade individual. O que caracteriza essa modalidade de condomínio é a convivência de propriedade individual com propriedade coletiva. É o condomínio em edifício de apartamentos, salas, lojas, garagens. Atualmente ocorre também com muita frequência em loteamentos fechados de casas. Na verdade, apesar do nome que lhe atribui o Código Civil, o que caracteriza essa espécie de condomínio não é o fato de ter como objeto alguma edificação, mas de conter unidades autônomas e partes comuns. Muito se tem falado acerca da natureza jurídica dessa espécie de condomínio, não se chegando, infelizmente, a nenhum consenso. No Brasil, fala-se, em doutrina, de sujeitos não personificados, uma vez que o condomínio por unidades independentes é tratado como se fosse pessoa jurídica, apesar de não ser. Daí que, quando se intenta uma ação judicial, se diz estar acionando o condomínio. Na verdade, como bem ressalta Caio Mário, como temos hoje, é um instituto novo, criação dos tempos modernos. Entretanto, na Roma Antiga já havia edifícios de apartamentos denominados insulae, em regime, por assim dizer, condominial, embora os romanos não tenham realizado qualquer esforço doutrinário para compreender a sua sistemática, nem para alocá-los na geografia da sua parca dogmática. O condomínio por unidades independentes se caracteriza pela combinação da propriedade individual das unidades independentes e da propriedade coletiva das partes comuns. Atenta para o fato de que a combinação não é o mesmo que mistura. Na combinação, dois elementos se conjugam formando uma substância nova, assim como o aço proveniente da combinação do ferro e do manganês. Da combinação da propriedade individual com a propriedade coletiva das áreas comuns, cria-se, portanto, um novo instituto jurídico denominado condomínio edilício ou condomínio por unidades independentes. Como acentua Orlando Gomes, não é propriedade comum nem condomínio, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Em resumo, haverá propriedade individual de cada unidade, seja sala, apartamento, loja, garagem, casa, lote, etc., não é? E propriedade em condomínio do solo e das partes comuns, tais como paredes, fundações, saguão de entrada, corredores, portas, ruas, jardins, etc. O solo e as partes comuns são divididos em frações ideais pertencentes a cada um dos condôminos. O condomínio por unidades autônomas é regulado externamente pelo Código Civil, artigos 1331 a 1358, internamente pela Convenção de Condomínio, elaborada e aprovada pela Assembleia Geral dos Condôminos e inscrita no Registro Imobiliário. Até a edição do Código Civil de 2002, vigorava a Lei 4.591 de 64, norma externa dos condomínios por unidades independentes. A questão que se impõe é saber se foi ou não revogada pelo Código. De todos os seus artigos referentes aos condomínios, apenas 5 não encontram equivalência no Código Civil, quais sejam o artigo 5º, o 8º, os parágrafos 3º e 4º do artigo 9º e o artigo 11º. O primeiro deles, artigo 5º, dispõe que o condomínio por meação de paredes, soalhos e tetos das unidades isoladas será regulado pelo Código Civil. É óbvio que não poderia ser de outra forma mesmo. As paredes meias, assoalhos, etc., recebem o mesmo tratamento que os muros, cercas
e valas limítrofes. Regulam-se pelos artigos 1297 e seguintes naquilo que couber, subsidiariamente pelas normas do condomínio geral e do condomínio edilício. Evidentemente, aplicam-se-lhes as normas da convenção. Os segundo e terceiro dispositivos, artigo 8º e parágrafo 4º do artigo 9º, cuidam dos condomínios de casas. O parágrafo 3º do artigo 9º trata do conteúdo da convenção. Por fim, o artigo 11 tampouco encontra equivalente no Código Civil, uma vez que diz serem tributadas isoladamente as unidades independentes. A norma é tão óbvia e lógica que decorre da própria sistemática dessa espécie de condomínio. Ainda que não estivesse escrita, teria vigência. Os condomínios de casas, como muito comuns no entorno dos nossos grandes centros urbanos, existe de direito, na minha opinião, tendo previsão legal, como nós acabamos de demonstrar. Estão sob o palio dos artigos 8º e 9º, parágrafo 4º, da Lei de Condomínios e Incorporações, embora haja quem entenda que essas normas não lhes seriam aplicáveis, referindo-se apenas a pequenas vilas urbanas. No mais, estendem-se a eles, no que couber, as normas referentes aos demais condomínios por unidades independentes. Logicamente, condomínio não haverá se duas ou mais pessoas fecharem ruas públicas, interditando o acesso de estranhos e criando uma espécie de ilha urbana com vistas à segurança. A legalidade desse ato é questionável e a situação, denominada cul-de-sac no direito francês, está longe de configurar condomínio por unidades independentes, mesmo porque, nesses casos, ninguém poderia ser forçado a se associar. O mesmo já não se dirá de uma extensão de terras loteada e planificada para ser condomínio, registrada nos órgãos notariais e municipais com a devida autorização, se for o caso, e dotada de convenção legítima. Nesse caso, haverá, sem dúvida alguma, condomínio por unidades independentes, como previsto nos artigos 8º e 9º, parágrafo 4º, da Lei 4.591, de 64. Como se constitui um condomínio edilício? 3 atos devem ser levados em conta na constituição do condomínio por unidades independentes: o ato de instituição, a convenção de condomínio e o regimento interno, também denominado regulamento. O ato de instituição é o ato inicial pelo qual se constitui o condomínio, por assim dizer. Segundo o artigo 1332 do Código Civil, será inter vivos ou causa mortis, por testamento. Em ambos os casos, com registro obrigatório no cartório de imóveis. Deverá individualizar cada unidade independente, identificando-a e discriminando-a das demais. Deverá, outrossim, individualizar a fração ideal do terreno correspondente a cada unidade, além do fim a que as unidades se destinam. Se o edifício estiver por construir, o ato de instituição será realizado pelo incorporador, que é a pessoa que se propõe a construir as unidades para venda. Estando já construído o edifício, incumbirá ao dono ou donos do prédio edificado a realização do ato institucional. É o caso do dono de terreno que resolve edificá-lo para a venda posterior das unidades. Se vários forem os donos do terreno, haverá condomínio ordinário entre eles, o qual se transformará em condomínio por unidades autônomas após o ato de instituição e venda das unidades. A convenção de condomínio é um documento escrito no qual se prevêem os direitos e deveres dos condôminos. É também chamada de estatuto ou pacto constitutivo e regula toda a vida do condomínio. Partindo das características da convenção, é possível defender-se natureza de contrato com eficácia perante terceiros, como a locação,
que obriga a família do locatário. A convenção é celebrada de modo a obrigar toda a coletividade de condôminos, seus locatários, comodatários, usufrutuários e visitantes, sejam eles quem forem, não necessariamente os signatários originais. Não devemos nos esquecer que o princípio da relatividade contratual está longe de ser absoluto. De qualquer forma, deverá ser aprovada pelo voto de pelo menos 2/3 das frações ideais, sendo a seguir levada ao registro imobiliário. Conjugando os artigos 1332 e 1334 do Código Civil com o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei 4.591 de 64, teremos que o conteúdo da Convenção deverá determinar a discriminação das partes de propriedade exclusiva e as de condomínio com especificação das diferentes áreas. B. O destino das diferentes partes. C. O modo de usar as coisas e serviços comuns. D. Encargos, forma e proporções das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as despesas extraordinárias. E. O modo de escolher o síndico e o conselho consultivo. F. As atribuições do síndico que não estejam previstas em lei. G. A definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções, ou seja, das funções do síndico. H. O modo e o prazo de convocação das Assembleias Gerais de Condôminos, que a gente chama reunião de condomínio. I. O quórum para os diversos tipos de votação. J. A forma de contribuição para a constituição de um eventual fundo de reserva. K. A forma e o quórum para as alterações da convenção, que será de 2/3 dos condôminos. L. A forma e o quórum para a aprovação do regimento interno, que também será de 2/3 dos condôminos. M. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores, locatários, por exemplo. N. A fração ideal de cada unidade em relação ao terreno e às partes comuns. O. O regimento interno. O regimento interno, também chamado de regulamento, complementa a convenção contendo normas minuciosas sobre o uso das coisas comuns. Esse regimento deve incorporar-se à convenção, formando com ela um documento único. Como o regimento interno faz parte da convenção, deve ser aprovado também ele por 2/3 das frações ideais. A sua alteração dependerá da aprovação de 2/3 dos condôminos, portanto. Entendido até aqui? Bem, vamos em frente. O condomínio por unidades independentes possui, como já abordado, unidades autônomas e áreas comuns. Cada unidade autônoma deve estar separada das demais. Deve possuir saída para a via pública, seja direta ou indiretamente, passando pelas áreas comuns. Deve ter correspondência com a fração ideal do terreno e partes comuns. E deve ter designação especial, numérica ou alfabética. A unidade autônoma existe como qualquer propriedade individual, sendo seu titular proprietário exclusivo no exercício do direito de usar, fruir, dispor e reivindicar. Não necessita da autorização dos demais condôminos para aliená-la ou gravá-la de ônus real, como hipoteca ou usufruto. Para efeitos tributários, cada unidade será considerada um prédio isolado, contribuindo seu respectivo dono diretamente com os tributos federais, estaduais e municipais. As unidades autônomas sofrem limitações. O Código Civil dispõe sobre elas no artigo 1336 ao falar dos deveres dos condôminos. Assim, os condôminos não podem deixar de contribuir para as despesas comuns, não podem realizar obras que comprometam a segurança da edificação,
não podem alterar a fachada e outras partes externas, não podem dar destino diverso das outras unidades, além de terem que respeitar os direitos dos vizinhos. Em relação às vagas de garagem, mesmo que sejam objeto de propriedade individual, não podem ser alugadas ou alienadas a terceiros estranhos, salvo permissão expressa na Convenção, segundo o parágrafo 1º do artigo 1331 do Código Civil. A venda da vaga de garagem ou de qualquer parte acessória da unidade, como um quarto de despejo, poderá ser efetuada livremente a outro condômino. A terceiro só poderá ser efetuada se permitida na Convenção e a ela não se opuser à Assembleia. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 1339 do Código Civil. Bem, a multa pela mora no pagamento das contribuições condominiais será de 2% sobre o débito. Já os juros de mora serão de 1% ao mês, podendo a Convenção estabelecer outro percentual maior que 1% ou menor que 1%. Pelo desrespeito às outras limitações, o Código Civil possibilita a imposição de multa, desde que prevista na Convenção, até o limite de 5 vezes o valor da contribuição mensal de condomínio. Não havendo previsão escrita, a Assembleia de Condôminos, por 2/3 dos condôminos restantes, poderá fixar a multa respeitado o limite de 5 vezes a taxa de condomínio. Se um dos condôminos reiteradamente desrespeitar as limitações legais ou habitualmente não cumprir com outros deveres previstos na Convenção ou no regimento, os demais condôminos, por deliberação de 3/4, poderão impor-lhe multa de até 5 vezes o valor da contribuição mensal, ou seja, da taxa de condomínio. Também por deliberação de 3/4, os condôminos poderão impor multa de até 10 vezes o valor da contribuição mensal ao condômino que habitualmente se comportar de modo antissocial, gerando problemas de convivência. As restrições resultam da Convenção e do Regimento, sendo aprovadas por 2/3 das unidades independentes. Poderá ser intentada independentemente da multa prevista na Convenção ou deliberada em Assembleia, uma ação cominatória com o fito de se impedir que o condômino faça o errado ou desfaça o que fez errado. Essa ação cominatória, na verdade, é uma ação executiva. Além dela, são também cabíveis as ações de enunciação de obra nova, de dano infecto, demolitória, todas já estudadas anteriormente, quando nós tratamos das relações de vizinhança. O outro elemento do condomínio por unidades independentes são as áreas comuns. Reputam-se tais o terreno, as fundações, as paredes externas, o teto da cobertura, as áreas de circulação, etc. Quanto a estas áreas, haverá condomínio ordinário, à exceção de que são insuscetíveis de divisão e de alienação. Cada condômino será proprietário de parte dessas áreas por meio de uma fração ideal calculada já no ato de instituição pelo valor de cada unidade. A utilização das partes comuns pelos condôminos obedece a 2 critérios. Não deve causar danos aos demais, nem impedir a utilização pelos demais. A utilização das áreas comuns com exclusividade por um ou mais condôminos depende da aprovação da unanimidade dos demais. Isso porque cada um dos coproprietários tem o direito de usar as áreas comuns, desde que não exclua o uso dos demais. Se apenas um ou alguns forem utilizar as áreas comuns ou parte delas, excluindo os outros condôminos, é evidente que a autorização tem que ser de todos, não só da maioria. Caso a Convenção preveja um quórum diferente, na minha opinião, é ilegítima
por ferir uma interpretação lógica de uma norma legal imperativa, que é o artigo 1335, inciso 2º do Código Civil. Já a modificação por um ou mais condôminos da fachada, por exemplo, pela instalação de placas ou qualquer outra coisa que quebre a harmonia, depende da aprovação da maioria dos condôminos, salvo disposição contrária na convenção. Isso porque a alteração da fachada não priva os demais condôminos de exercer os seus direitos sobre a coisa comum, menos ainda sobre a sua unidade independente. Quais seriam as obrigações dos condôminos? Pode-se dizer que se destacam 8 principais obrigações. Primeiro, zelar pela coisa comum. Segunda, indenizar os prejuízos causados à coisa comum em virtude de culpa ou dolo. Terceiro, não alterar a forma externa da fachada. Quarta, não decorar as paredes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação. Quinta, utilizar a sua unidade conforme a finalidade do edifício. A alteração da destinação do edifício ou da unidade depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Sexta, não perturbar o uso das partes comuns pelos outros condôminos. Sétima, não atentar contra a saúde, o sossego ou a segurança dos demais, usando nocivamente a sua unidade. Quanto às obrigações de números 3 a 7, o transgressor ficará sujeito ao pagamento de uma multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio ou a multa fixada pela Assembleia, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchar a obra à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado. Por fim, a 8ª obrigação diz respeito às despesas comuns que deverão ser rateadas entre os condôminos na proporção da fração ideal de cada um, salvo disposição contrária na convenção. O não pagamento importa juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, segundo o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil. O valor dos juros de mora pode ser superior ou inferior a 1% ao mês, se houver previsão na convenção. Já a multa não, é de no máximo 2% ao mês. Pode ser inferior, superior não. Estando o imóvel locado ou comodado, continua sendo do condômino a obrigação de pagar as despesas, mesmo estipulando a Lei 8.245 de 91, que seja obrigação do locatário o pagamento das despesas de condomínio, e mesmo diante de cláusula contratual que obrigue o locatário ou comodatário. Por que isso? Porque, pelo princípio da relatividade contratual, nem a locação nem o comodato podem ser opostos ao condomínio. A obrigação imposta pela Lei 8.245, Lei do Inquilinato, ou por cláusula contratual, tem eficácia perante as partes do contrato de locação, não perante terceiros. De todo modo, nada impede que o condomínio cobre do locatário ou do comodatário. Caso eles não paguem, volta-se então contra o condômino, que terá direito de regresso contra o locatário ou comodatário. No caso de usufruto, a obrigação já vai ser do usufrutuário. Por quê? Porque o usufruto, por ser direito real, opõe-se erga omnes, inclusive em relação às obrigações do usufrutuário, mesmo porque o usufruto é registrado no ofício imobiliário. Como ocorre a administração do condomínio? O órgão máximo de deliberação do condomínio é a Assembleia Geral de Condôminos, que será convocada para deliberar conforme a convenção ou regimento interno. Coloquialmente, nós a denominamos de reunião de condomínio. Nada existe acima da Assembleia que dispõe de poderes quase que absolutos. Os condôminos são representados pelo síndico,
a quem incumbe representar ativa e passivamente o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar todos os atos de defesa dos interesses comuns nos limites das suas atribuições. O condomínio no regime brasileiro não tem personalidade jurídica. O síndico representa, assim, os condôminos. Ao se intentar uma ação contra um determinado condomínio, seria tecnicamente correto afirmar que a ação esteja sendo proposta contra os condôminos do edifício X na pessoa do seu síndico. Tecnicamente, a ação nem poderia ser proposta contra o condomínio, como se costuma dizer, por não ser ele pessoa jurídica. Apesar disso, na prática, o uso da expressão condomínio, significando todo o conjunto de condôminos, ficou tão comum que acabou por ser consagrada no próprio Código de Processo Civil, artigo 75, inciso 9º. Bem, o síndico pode ser pessoa estranha ao condomínio. Também poderá ele delegar suas funções a outro condômino ou a estranhos, tudo conforme o que decidir a Assembleia Geral ou o que estiver escrito na convenção. Será eleito para um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. Poderá ser destituído pela Assembleia, desde que preenchidos os seguintes requisitos. A. Assembleia devidamente e especialmente convocada para o fim de destituir o síndico. B. Votos da maioria absoluta, metade mais um dos membros da Assembleia. C. Justa causa, que pode ser a prática de irregularidades, a sonegação de contas, a ineficiência administrativa, etc. O artigo 1356 do Código Civil abre à Assembleia a possibilidade de eleger um Conselho Fiscal composto de 3 membros para aprovar as contas do síndico. O artigo 23 da Lei 4.591 de 64 obrigava a Assembleia a eleger um conselho consultivo de 3 condôminos para assessorar o síndico. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que não menciona o tema, eu entendo ser opcional o conselho consultivo, não valendo mais a obrigatoriedade da antiga lei. Entendido até aqui? Por fim, nós vamos ver as causas de extinção do condomínio. O condomínio por unidades independentes pode se extinguir por várias razões. Uma delas seria a destruição, ou seja, o perecimento total ou considerável da edificação, ou a sua ameaça de ruína, seja por causas naturais ou humanas. Neste caso, os condôminos que representem a metade mais uma das frações ideais decidirão se o imóvel será vendido, sendo desfeito o condomínio, ou se a edificação será reconstruída ou reformada. Sendo vendido o imóvel, os condôminos terão preferência aos estranhos, mas, obviamente, o imóvel será adjudicado a quem der mais. Outra causa de extinção pode ser a desapropriação, quando o condomínio será desfeito, sendo a indenização distribuída aos condôminos proporcionalmente ao valor da sua respectiva unidade. Uma terceira causa extintiva é o distrato, quando a unanimidade dos condôminos decidir por fim ao condomínio. Também se extingue o condomínio pela confusão, quando um dos condôminos se torna dono de todas as unidades. Nesse caso, desaparece, obviamente, o condomínio. Essas, basicamente, as causas extintivas dos condomínios por unidades independentes. Chega por hora, né? Até uma próxima vez.